E aí, tudo bem? Eu quero falar com você sobre licitação. Esse tema, junto com atos administrativos, é daqueles que o pessoal fica, ai meu Deus do céu! Bom, vamos falar aqui de tipo de licitação, modalidade de licitação. Veja, são expressões muito próximas, tipo de licitação, modalidade de licitação. O examinador costuma querer confundir o candidato. É igual lá em atos administrativos, quando a gente fala de atributos e elementos, quando a gente fala de imperatividade e autoexecutoriedade. Se você tiver alguma dúvida nesses pontos, não se preocupe, deixe seu comentário e eu me comprometo a gravar um vídeo para te explicar se você tiver alguma dúvida, tá bom? Você tem essa liberdade para fazer isso. Bom, primeira coisa para a gente começar aqui, você vai me dizer, licitações. É um tema difícil para a prova ou é um tema desafiador? O pessoal fala agora que é desafiador. A primeira coisa para a gente poder começar é a gente tirar alguns nós da cabeça. Primeira coisa, não é difícil. Difícil você não ter ainda o seu termo de posse, não é isso? Difícil é você ainda não ser servidor público, não ter a sua estabilidade, não viver aquilo que você foi chamado para viver. Isso é difícil. Nada do resto é difícil. Eu falava com a aluna esses dias, com uma aluna, e ela falava, professor, tá muito difícil, eu não sei se eu vou conseguir. Coisa simples. Primeira coisa, você vai conseguir, porque a palavra tem muito poder, e pense sempre o seguinte, se alguém conseguiu, eu também consigo. Ah, mas ele tem uma sala de estudo, mas ela tem uns pais que ajudam. Não importa, não importa. Toda dificuldade que você possa estar passando, ela está te levando a um nível além, a um nível superior. Acredite no que eu estou te falando. Não é só balela aqui, não. Eu vivi isso. Hoje eu sou grato por toda a dificuldade que eu passei. Então, entenda de alguém que já passou por algumas dificuldades. Tá bom? Vamos falar de tipo e modalidade. Está preparado? Prepara. Lá vai, ó. Tipo de licitação, modalidade de licitação. E aí é o seguinte. Você percebe aqui que são expressões, ó, tipo de licitação, modalidade de licitação. Vem comigo, ó. Você não vai ter mais dificuldade nisso. Quando a gente fala de tipo de licitação, a propósito, eu não sei quando eu disponibilizar esse vídeo, eu já vou ter conseguido fazer isso, mas dá uma olhada, especialmente no YouTube, porque deve ter um link aqui abaixo no comentário desse vídeo, na descrição do vídeo, que você vai poder baixar esse PDF para você ir acompanhando a aula, vai ficar mais fácil, beleza? Você, vem cá, ó. Quando a gente fala de tipo de licitação, deixa eu colocar o tipo aqui pra gente. Tipo de licitação. Você percebe que são 4 letras. O que eu quero te mostrar com isso? Quero te mostrar que nós temos 4 tipos de licitação. Acompanha comigo, ó. Primeiro tipo, menor preço. Menor preço. Tem um outro tipo, que é a melhor técnica. E aí a gente vai juntar os dois, ó. Técnica e preço. E o outro, maior lance ou oferta. Professor, para que é esse tipo de licitação? Vamos marcar aqui? Para que serve o tipo de licitação? O tipo é o critério que vai ser utilizado para a escolha, da melhor proposta. O artigo 3º lá da Lei 8.666, ele fala para a gente, vou colocar aqui, ó, ver artigo 3º. Você dá uma olhada lá para mim depois, por favor? O artigo 3º traz para a gente os objetivos da licitação. E um desses objetivos é lá, escolher a melhor proposta para a administração pública. Como é que eu vou escolher a melhor proposta? Por esse critério. Esse critério é um critério basicamente ou teoricamente objetivo, ou poderia dizer o mais objetivo possível. Por que eu estou falando isso? Porque quando você vai para a técnica, acaba que é um pouquinho subjetivo. Mas ele é o mais objetivo possível, exatamente para garantir uma imparcialidade, uma lisura, uma legalidade. Tudo bem? Então, tipo é o critério para a escolha da melhor proposta. Você vai ver isso
lá no artigo 3º, um dos critérios para você escolher vai ser o quê? Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. De onde eu tirei esses tipos? Do artigo 45. Eu gosto sempre de indicar o artigo, tá? Vou colocar aqui, ó, para você também dar uma olhada lá no artigo 45. Um ponto que é muito importante aqui para gente, já vou colocar aqui no nosso material, é que a lei fala assim, são tipos de licitação, exceto para a modalidade convite. Vamos colocar isso? Convite não, peraí, ó, pegadinha, só para ver se você está atento. Concurso. Era só para ver se você estava atento. Ó, concurso não utiliza nenhum desses critérios, nenhum desses tipos. Professor, mas como assim o concurso? Me explica isso, concurso. É o concurso público? Não, calma, amado. Não tem nada a ver com concurso público. Esse concurso ao qual eu me refiro aqui é aquele concurso que você tem lá para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. Você já deve ter visto concurso de monografia, concurso de redação, concurso para escolha de um projeto arquitetônico, concurso para contratar, por exemplo, uma banda para tocar na cidade. Posso fazer isso pela modalidade de licitação. Concurso não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com concurso público. E aí a lei vai dizer para a gente que o concurso é a modalidade para a escolha desse trabalho. Repito para você, e à medida que a coisa vai entrando na sua cabeça aí, ó, você vai guardando. Escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. E lá diz assim, segundo critérios estabelecidos no edital. Critérios estabelecidos no edital. Vamos colocar isso? Deixar assim, ó. Os critérios são estabelecidos no edital. Estamos bem quanto a isso? Então, ó, modalidade, concurso, não entra nenhum desses tipos. Teve uma prova, se eu não estou enganado, foi da magistratura no Pará. E aí essa prova falava assim, são tipos, como é que dizia? Dentre as modalidades de licitação previstas na 8666, e ele indicava todas as modalidades, deve-se utilizar um dos tipos de licitação que estão previstos na 8666. E ele trazia todos os tipos. Então ele trazia todas as modalidades, todos os tipos. E a resposta era errada. Por que era errada? Exatamente porque para essa modalidade você não vai usar nenhum desses tipos. Estamos entendidos? Então, tipo de licitação, critério para a escolha da melhor proposta para a administração, a lei fala, são 4 tipos. Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. Ok? Na modalidade concurso, você não se utiliza de nenhum desses tipos. Até aqui ficou legal? Posso ir um pouquinho além? Quando eu falo do menor preço, quero que você entenda que existe uma modalidade que é pregão. O pregão ele é muito utilizado. E o pregão ele sempre usa menor preço. Professor, só o pregão que vai usar menor preço? Não, não foi isso que eu falei. Eu falei que o pregão sempre usa. Então, se tiver uma questão de prova, falando que o pregão usou melhor técnica, técnica e preço, maior lance, está errado. Porque pregão é sempre o quê? Menor preço. Ok? Então, eu vou deixar aqui, ó, melhor técnica ou, que a gente falou ali, técnica e preço. O que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que toda vez que você encontrar a técnica, deixa eu marcar a técnica aqui, ó, melhor técnica ou técnica e preço, quando você se deparar com essa situação, você está diante de uma atividade intelectual. Intelectual. Então, ó, falou de técnica, é uma atividade intelectual. Pode ser melhor técnica ou técnica e preço. O que mais? Olha só. Se você falar especificamente de informática, já vou te mostrar isso na lei. Informática, você vai utilizar técnica e preço. Mais um detalhe. Quando a gente fala de maior lance ou oferta, ou seja, quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais. Aqui nesse caso, o leilão vai sempre utilizar esse tipo de licitação. Então, no leilão é quem dá mais. No pregão é o inverso, é quem vende por menos. Um é mais e outro é menos. Perceba, em um caso, a administração está vendendo, no leilão ela vende. No outro ela está comprando, no pregão ela compra. Ok? Estamos bem quanto ao tipo de licitação? Eu posso falar agora de modalidade. Está comigo?
Vamos para modalidade. Vamos escrever aqui, ó. Modalidades. Professor, eu sei que tipo é o critério que eu uso para escolher a melhor proposta. O que é modalidade? Bom, modalidade, deixa eu já colocar isso para você. Modalidade é o procedimento. Procedimento. É o caminho que você vai trilhar. Para ir do ponto A a B, eu posso ir por um caminho, posso ir por outro, posso ir por outro. Essa é a ideia que a lei traz para a gente. Quando eu falo das modalidades, ó, vou colocar aqui 5 modalidades. Concorrência. A gente tem uma outra que é a tomada de preços. Convite, olha aí o convite. A gente tem concurso. E a gente tem leilão. Professor, mas tem o pregão também que eu sei. Calma, calma, garoto. Calma, garoto. Olha aqui. Eu coloquei essas 5 porque eu preciso te dizer que essas 5 estão aonde? Na lei 8666. Ok? Por quê? A prova vem e fala para o candidato. Ó, doutor, tem a modalidade pregão, que também está na 8666. Pregão também está na 8666? Não. O pregão está lá na lei do pregão, 10.520 de 2002. Tem uma outra modalidade, que é a modalidade consulta. A consulta surgiu junto com o pregão, especificamente para a Anatel. Depois o pregão se expandiu e ficou a consulta. Eu vou colocar também aqui como modalidade, que é o RDC. O que é RDC? Regime Diferenciado de Contratação Pública. Amados, o que eu quero que você tome nota nesse momento aqui? A modalidade concorrência, eu posso dizer para você que ela é a mais completa de todas lá na 8666. Ela é a mais completa. E eu vou dizer para você que convite é a modalidade mais simples. Então, para você entender, a concorrência ela substitui qualquer outra modalidade. Olha isso que interessante, ó. O convite ele é tão simples, que lá na 8666, na verdade, na licitação em geral, toda licitação tem um edital. A única modalidade que não tem é o convite. Então aqui no convite, ó, a gente nem tem edital. Não temos edital. Tão simples que é. O prazo para apresentação das propostas é o menor de todos aqui. A gente vai falar de 5 dias úteis e por aí vai. Bom, eu quero te mostrar agora informações relacionadas a cada uma dessas modalidades para que você possa gabaritar na sua prova. Você vai verificar que a concorrência, a lei diz para a gente que você tem uma fase inicial de habilitação preliminar. Vamos anotar? Eu gosto de anotar, porque quando você anota, seu cérebro ele se obriga a guardar aquela informação. Ó, na concorrência, eu tenho aqui uma fase inicial de habilitação preliminar. E a tomada de preços? O que é interessante na tomada de preços que eu quero que você guarde? A tomada, a lei diz assim, ó, para a tomada podem participar os licitantes que estão cadastrados, ó, licitantes cadastrados, eu vou colocar isso aqui, só para chamar a atenção para algumas expressões. Cadastrados ou que atendam às condições para cadastramento até 3 dias antes lá da proposta. Ó, cadastrados ou atendam a todas as condições, atendam às condições de cadastramento. Até quantos dias que eu falei? Até 3 dias antes lá das propostas. Perceba que muitas das vezes a questão só quer saber se você guardou o conceito da modalidade. Então fica comigo, porque eu vou no final desse vídeo te mostrar várias questões 2019 que cobraram só o conceito. Convite, professor, o que é o convite? Como eu te falei, convite é a modalidade mais simples que nós temos. No convite, deixa eu ver se dá para você entender aqui, ó. Eu tenho um camarada que é convidado. Presta atenção nisso, ó. Convidado. Esse camarada que foi convidado, ele pode ser cadastrado ou não cadastrado. Ih, professor, que história é essa, hein? Cadastrado ou não cadastrado? Vem cá comigo, olha só. Quando eu falo
de cadastro, existe um tal de SICAF, que é o sistema, agora de cabeça, eu não sei, Sistema Integrado de Cadastramento de Fornecedores, alguma coisa do tipo. O que é isso? A empresa pega toda a documentação dela e já deixa isso num cadastro na administração pública. Ao invés de levar em toda a licitação, ele já deixa isso lá no SICAF, tá bom? E aí eu quero que você guarde que esse sistema ele não é usado na concorrência, mas você já viu que é usado na tomada e eu estou falando dele aqui no convite. A propósito, na tomada de preço, você viu que eu coloquei ali cadastrado ou que cumpra as exigências de cadastramento até 3 dias antes das propostas? Ele precisa estar no cadastro, esse cara que cumpre as exigências de cadastramento? A lei não fala, mas a questão de prova falou. E aí a gente vai seguir de acordo com o que a questão de prova falou. Eu vou te mostrar no final aqui desse vídeo. Então, ó, estamos falando do convite. Convite, estou mandando o convite para o cara, ele pode estar no meu cadastro ou não estar no meu cadastro. Legal? Esse é o ponto. Agora, professor, o camarada não foi convidado. Ele pode participar? Será que pode? A lei diz assim: se não foi convidado, presta muita atenção nisso aqui, ó. Não, tá comigo? Tá comigo? Tá comigo? Você tá comigo? Se tá comigo, já deixa um joinha aí no vídeo, deixa seu comentário. Se fez diferença na sua vida, eu quero fazer diferença na sua vida. Você faz parte do meu propósito, meu amado, minha amada. Você faz parte do meu propósito. Toma posse logo no seu cargo público. Volta no convite. Um cara que foi convidado, esse pode estar cadastrado ou não cadastrado. Tem um cara que não foi convidado, mas que ele quer participar. Esse cara que não foi convidado, ele pode? A lei diz. Pode, se, presta atenção, ele estiver cadastrado, olha lá, não é qualquer pessoa que vai participar. Cadastrado e apresentar o interesse dele em participar até 24 horas antes das propostas. Então, não é qualquer pessoa que não foi convidada que pode participar. Se não foi convidado para participar, ele tem que estar cadastrado e manifestar interesse em participar com até 24 horas de antecedência. Ok? Legal? Professor, a modalidade concurso foi essa que você falou ainda há pouco, não foi? Foi. O que eu disse? É para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. Aqui eu até quero que você dê uma olhada lá no artigo 13, porque o artigo 13 traz para a gente alguns serviços técnicos. E ele chega a dizer assim, ó, se o caso não for de contratar pela modalidade concurso, preferencialmente ele é contratado por inexigibilidade de licitação. Dê uma olhada no artigo 13, isso também é questão de prova. Muito bem. Leilão. Leilão é para quê, hein? A prova disse, leilão é para venda de bens e serviços, móveis ou imóveis. Se essa prova pergunta isso. Leilão é para venda de bens ou serviços, móveis ou imóveis. Isso que eu estou te falando é questão de prova, tá? Questão de prova. Sempre que eu estruturo uma matéria, eu sempre bato em cima de questões de prova. O item é errado. Ele não é para venda de bens e serviços. Ele é para venda de bens. Fique atento a isso. Vamos lá. Venda de bens. Que tipo de bem, professor? Bens móveis ou imóveis. A lei vai dizer que esses imóveis eles foram recebidos em dação em pagamento ou eles são derivados de procedimento judicial. Os bens móveis são aqueles inservíveis para a administração ou que foram legalmente apreendidos ou penhorados. E aí, quanto aos imóveis, a lei diz, pode ser vendido pelo leilão ou pela concorrência. Mas eu já tinha te falado que a concorrência substitui qualquer modalidade, não falei? Então estamos bem. O pregão. O pregão é o inverso e no pregão você usa ele especificamente para o quê? Para comprar ou para vender? Para comprar. Então vou colocar aqui, ó. A aquisição de bens e serviços comuns. O que é comum, professor? Comum, diz lá a lei, é aquilo que você pode objetivamente, segundo padrões usuais do mercado, definir no edital. Então, você pode, objetivamente, segundo padrões usuais do mercado, definir no edital. Olha só, vamos acompanhar a indicação da lei, é muito importante. Então, vem comigo, ó. Concorrência, modalidade de licitação entre
quaisquer interessados que na fase inicial de habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para a execução do seu objeto. Essa é a modalidade o quê? Concorrência. Fechamos isso? Vamos agora falar da modalidade tomada de preço. Vem comigo. É a modalidade de licitação entre interessados devidamente o quê? Cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. Não foi o que a gente falou? Ou o cara está cadastrado, ou ele atende tudo até 3 dias antes das propostas. Próxima modalidade, a mais simples de todas, convite. Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados, em número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual afixará em local próprio cópia do instrumento convocatório. Eu te falei, não é edital, é a carta convite ou simplesmente convite. Então, só quero que você perceba nesse momento que os convidados estão cadastrados ou não. Vem cá, segue comigo. Em número de 3, não. E o estenderá, ou o quê? O quê? Vai estender o quê? O convite. Ou estenderá aos demais cadastrados, veja, eu vou estender o convite, porque eu não convidei, eu estou estendendo o convite às outras pessoas. Aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas. Então, nesse caso, eu tenho aqueles que não foram convidados. Mais uma vez, qualquer pessoa que não foi convidada pode participar se ela apresentar interesse até 24 horas antes? Não. Não é qualquer pessoa, porque ele precisa estar cadastrado. Ok? Então, deixa eu fazer uma marcaçãozinha aqui. Já vimos o conceito da modalidade convite. Diz a próxima aqui, concurso. É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados, para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme, olha o que a gente falou antes, critérios constantes de edital publicado na imprensa com antecedência mínima de 45 dias. Então, essa é a modalidade concurso. Lembre-se, usa algum daqueles tipos, menor preço, melhor técnica e preço, maior lance de oferta? Não use nenhum desses tipos. Vamos para o leilão. O que é leilão, hein? É para comprar ou para vender? Para vender. Vender bens ou serviços? Não, especificamente vender bens. É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para venda de bens. Ah, professor, olha aí o que você falou. Venda de bens. Ele diz móveis, inservíveis para administração ou produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para alienação de bens imóveis, prevista no artigo 19. O que é o artigo 19? É o bem imóvel que foi recebido em dação e pagamento, ele foi dado como forma de pagamento, ou que é derivado de um procedimento judicial. Ele fala, a quem oferecer maior lance igual ou superior ao valor da avaliação, foi o que a gente falou antes, maior lance ou oferta é usado lá no leilão. Então, muito bem, vamos deixar ele marcadinho. Vimos aqui as 5 modalidades que estão na 8666. Estamos bem quanto a isso? Olha só. Eu quero te falar o seguinte. Nós relacionamos 3 modalidades. Deixa eu pegar aqui a caneta. Nós relacionamos 3 modalidades quanto ao valor. Relação quanto ao valor. Nós relacionamos outras modalidades quanto ao objeto. Você vai verificar, nós já vamos preencher uma tabela aqui na sequência, que a concorrência, vou colocar na forma que está na tabela, que é de baixo para cima. O convite, a tomada de preços e a concorrência, elas estabelecem uma relação quanto ao valor do objeto, quanto ao valor daquele bem, quanto ao valor daquele serviço. O que importa ali é o valor. No objeto, eu também vou ter a concorrência, olha aqui de novo, já vou te mostrar isso depois dessa tabelinha. Eu também vou ter a concorrência e vou ter aqui, por exemplo, concurso.
Lembra da escolha do trabalho técnico, científico ou artístico? Ali não tem um limite para o prêmio, por exemplo. O leilão. O leilão, ele também envolve ali o objeto. Estou vendendo um bem. Quando a gente aprofunda um pouco mais o estudo, nós vamos verificar que existe um limite do valor do bem para ele ser vendido aqui no leilão. Quando ultrapassa esse valor, a gente usa a concorrência. Tá? Mas, numa primeira análise, o leilão fica aqui no objeto. E quando eu falo do pregão, não há um limite máximo do bem que eu vou pagar no pregão. Não há esse limite. O limite é quanto ao objeto. Bens e serviços, o que a gente falou? Comuns. Até aqui tá legal? Eu quero que você guarde essa tabela que a gente vai preencher. Nós temos uma relação aqui, ó. São duas linhas que nós precisamos seguir. Obras e serviços de engenharia, outras compras e serviços. Você nota que eu tenho então a modalidade convite, a modalidade tomada de preços e a modalidade concorrência. Qual que é a mais completa de todos? De todas, né? Concorrência. A lei vai dizer para a gente que a tomada de preços, ela substitui a modalidade convite. E a concorrência substitui qual? A concorrência substitui qualquer modalidade. A concorrência substitui qualquer outra. Muito bem, professor. Até qual valor eu vou usar a concorrência quando eu estiver diante de uma obra ou serviço de engenharia? Nós tivemos uma atualização na Lei 8666 por um decreto. E, então, esse decreto ali, na metade de 2019, ele atualizou os valores para dizer, quando for engenharia, o convite aqui vai ser utilizado para até 330 mil. Então, se você pegar questões de antes de julho de 2019, você vai ver que lá falava 150 mil. Mas hoje, a atualização aqui foi exatamente em 1.2, né? 2.2. A gente não vai usar esse valor. Tomada de preços. Quando aqui o valor for de até 3 milhões e 300 mil reais. E a concorrência? Quando for acima de 3 milhões e 300 mil reais. A concorrência é mais fácil, né? Então, deixa eu só colocar aqui um cifrãozinho. 330, 3 milhões e 300 mil, acima de 3 milhões e 300 mil. Antigamente, 150 mil e aqui 1 milhão e 500 mil reais. Ok? Preciso guardar esses valores anteriores? Não, não precisa. Guardou esses novos valores. Aqui também era 1 milhão e 500 mil reais. Muito bem. Outras compras e serviços que não sejam essas obras e serviços de engenharia. Quando a gente fala do convite, especificamente, hoje o valor é até 176 mil reais. Antigamente era 80 mil. Não é mais, 176 mil. Quando for a tomada de preço, aí a gente tinha 650 mil antes. Com essa atualização, deixa eu até já colocar aqui, porque eu já risco, ó, 650 mil. Com a atualização, nós passamos aqui para até 1 milhão 430 mil. E a concorrência? Quando for acima de 1 milhão 430 mil. Então, vamos colocar nosso R cifrão, até 176 mil, até 1 milhão 430, acima de 1 milhão 430. E eu já te digo o seguinte, quando eu estudava para concurso, eu vou até deixar aqui a tela para você dar um print, ó. Dá um print aí na tela para você poder, então, guardar esses valores, tá? Quando eu estudava para concurso, eu sempre tinha uma dúvida, mas será que isso vai cair em prova? Ah, não vou estudar isso não, é tanta coisa para estudar esse prazo, aquele prazo, efeito do recurso. Isso aqui cai em prova, tá?
Guarde esse valor. Professor, mas como é que eu vou guardar? É a constância na repetição. Você vai repetindo, 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 repetindo. Daqui a pouco isso sai de forma bem tranquila. Então, isso aqui cai em prova. Esteja certo disso. Vamos lá. Lembra que eu falei que a concorrência tem situações que ela é estabelecida independente do valor? Falei isso, não falei? Essa previsão está lá no artigo 23, parágrafo 3º. E aí a lei vai mostrar para a gente o seguinte, ó. Segue comigo aqui. Concorrência, a modalidade de licitação, cabível qualquer que seja o valor de seu objeto. Perceba, agora não importa o valor. Qualquer que seja o valor do objeto, tanto na compra ou alienação de bens imóveis, ressalvado o disposto no artigo 19, que é aquele que fala que você pode usar o leilão, como nas concessões de direito real de uso e também nas licitações internacionais. Até aqui, vamos fazer um esquema para você não criar uma confusão aí na sua cabeça. Ó, concorrência vai ser utilizada em situações nas quais não importa o valor, ó. Valor não importa. Quando não importa o valor, lá diz pra gente, 3 casos. Você já vai entender por que eu estou fazendo esse esqueminha aqui com vocês. Ó, quando se tratar de compra ou venda de bem imóvel. E aqui, como nós comentamos, na venda você pode usar o leilão. Na venda também pode ser o leilão. Também vou usar concorrência quando eu estiver diante de concessão de direito real de uso. E um outro caso, nas licitações internacionais. Só que aqui, quando a gente continua a leitura, você vai ver que ele diz assim, admitindo-se neste último caso, qual que é o último caso? Licitações internacionais. Observados os limites deste artigo, o que são os limites? São os limites de valor. Ele fala, observados os limites deste artigo, você pode admitir o quê? Vou marcar aqui, observados os limites. Você pode admitir a tomada de preços, quando o órgão ou entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores, ou o convite, quando não houver fornecedor do bem ou serviço no país. Vamos deixar isso marcado. Ó. Nesse caso da licitação internacional, vou marcar aqui, ó, a depender do valor, perceba que de início o valor não importava quando era concorrência, a depender do valor, pode ser tomada de preço? Pode ser ou não? Pode. Só que lá fala, tomada de preço, quando você tiver um cadastro internacional de fornecedores. Ou você pode usar um convite. Quando você pode usar o convite? Lá diz, quando não houver fornecedor do bem ou serviço no país. Então, só para deixar claro, a depender do valor, pode ser tomada de preço quando tiver cadastro internacional de fornecedores. Ficou pequeno aí, né? E o convite? Quando, o que diz a lei? Não tiver fornecedor do bem ou serviço no país. Quando não tiver fornecedor no Brasil. Então, note você que são situações nas quais você vai usar concorrência e para usar a concorrência aqui, não nos importa o valor. 3 casos, quais são eles? Bens imóveis, comprar ou vender, concessão de direito real de uso e licitação internacional.
No caso dos imóveis, se for vender, você pode usar o leilão. No caso da licitação internacional, preenchidos esses outros requisitos, você também pode usar tomada de preço ou convite. Ficou bacana? Legal? Esse aqui é o dispositivo que fala do tipo de licitação. Lembra que a gente falou lá no início? O que diz a lei sobre os tipos de licitação? Ela fala assim: o julgamento das propostas será objetivo, devendo a comissão de licitação responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar a sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. Para efeito deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto, presta atenção nisso, exceto na modalidade concurso. Por que eu falei daquela exceção lá atrás? Por conta disso aqui. No concurso, o critério é estabelecido no edital. Então ele diz: quais são os tipos? Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. Presta atenção no seguinte. Aqui no parágrafo 4º, vou marcar com a outra cor. Parágrafo 4º. Desse mesmo artigo 45, ele vai falar: quando tratar de bens e serviços de informática, a administração observará o disposto tal, adotando obrigatoriamente o tipo, técnica e preço, permitindo emprego de outro tipo nos casos indicados em decreto do executivo. Mas para a gente aqui, informática, técnica e preço. E aí ele diz assim, ó: os tipos de licitação, melhor técnica ou técnica e preço, lembre-se que eu falei, quando tiver a técnica envolvida é o quê? Uma atividade o quê? Intelectual. Exatamente o que a gente falou é aquilo que a gente vai encontrar não só na lei, como também nas provas. Ficou bacana? Legal? Vamos fazer uma ligação aqui disso. Então, ó, informática. Deixa eu marcar com a outra cor. Informática vem para o técnica e preço. Intelectual pode ser qualquer um que envolva a técnica. Técnica e preço ou melhor técnica. Legal? Bom, aqui mais uma vez, deixe seu comentário, faz sua inscrição, deixe seu joinha. Nós já vamos fazer as questões. O que eu te peço? Para se inscrever no canal, para deixar seu comentário, porque isso otimiza aí a distribuição desse conteúdo para a galera. Deixei aqui, antes da gente fazer as questões, deixei um resumo. Olha só, vou fazer um outro quadro aqui. Tipo de licitação. O tipo é para que a gente falou? O tipo é o critério para escolha da melhor proposta. Quais são os tipos? Me ajuda. Vou colocar 4 aqui. Você pode me falar? Menor preço. Menor preço. O que mais? Melhor técnica. O que mais? Técnica e preço. O que mais? Maior lance ou oferta. Você quer já deixar aqueles detalhes que a gente fez lá atrás? Vamos colocar isso aqui? Quando a gente falar do menor preço, posso dizer que quem sempre usa? Ó, pregão sempre vai ser menor preço. Maior lance ou oferta, quem sempre usa? Leilão, não é isso? Leilão sempre. Interessante, hein? Quando eu faço referência à técnica, o que eu falei? Se você falar da técnica, é porque você está me falando de alguma atividade o quê? Intelectual. Agora, se for especificamente quanto a técnica e preço, qual é o detalhezinho que a gente tem?
Bens e serviços de informática. Ficou bacana, hein? Olha lá, já já a gente vai tirar um print aqui. Modalidade de licitação. Modalidade é o quê? É o critério para escolher a melhor proposta? Não. É o procedimento. Procedimento. É o caminho. E o que a gente tem? Vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me ajuda, hein? Concorrência, tomada de preços, mais convite. Outra, concurso, leilão, pregão, consulta e o RDC. Olha, vamos aproveitar aqui o nosso espaço para dizer o seguinte. Concorrência, o que eu te falei na concorrência? Fase inicial de habilitação preliminar. Tomada de preços. Cadastrados ou, como é que eu vou colocar aqui? Que cumpram as exigências de cadastramento até 3 dias antes das propostas. Ou, colocar assim, cumpram exigências até 3 dias antes. Legal? Dá para entender? Convite. O que é convite? Quem pode participar? Vamos colocar assim, ó. Convite. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui. O convidado. Vai ficar legal, olha só. Convidado. Ele pode ser cadastrado ou não. E o não convidado. Não convidado. Precisa ser cadastrado? Sim ou não? Ele precisa ser cadastrado. E tem que manifestar interesse até 24 horas antes, né? E até 24 horas antes. Dá para você entender, não dá? Eu gosto muito desses esqueminhas porque facilita o nosso estudo, né? Vou falar aqui do concurso. Vou puxar ele com outra cor, ó. Concurso. Concurso é trabalho técnico, científico ou um trabalho artístico. Lembre-se, na modalidade concurso você não usa nenhum dos tipos. Leilão. Leilão é para quê mesmo? Venda de bem. Vou até colocar em caixa alta. Você entende quando eu coloco caixa alta? Porque a prova falou bem e serviço. Não, é só de bem. Móvel ou imóvel. E, ao contrário do leilão, em que eu estou vendendo, no pregão eu estou comprando, não estou? Então, ó, pregão, vou até repetir aqui, ó, para ficar tranquilo, ó. Pregão é para aquisição de bens e serviços. Bens e serviços comuns. Quase não deu. Bens e serviços comuns. Legal? Vamos dar um print aí? Bens e serviços comuns. Dá o print, dá o print, dá o print. Espera aí, deixa eu sair da tela. Olha lá. Bens e serviços comuns. Comuns. Deixa eu arrumar essa seta, gente. Essa seta aqui, não gostei dela assim, não. O melhor? Bens e serviços comuns. Ok. Então, essas são as principais, tá? Para ficar bem bacaninha, vou colocar assim, ó. Essas 5 modalidades aqui, ó.
Essas 5 estão na lei 8666. E as outras? As outras estão em outras leis. Precisa saber as leis? Não precisa saber não. O número da lei não se preocupe não. Muito bem. Então, agora, meus amados, eu separei pra gente uma série de questões aqui, são 15 questões, só desse assunto. Só de tipo e modalidade. Vamos comigo? Você vai ver que realmente cai em prova só o conceito. Só você lê o conceito, só isso. Então vem comigo, olha só. A primeira questão diz assim: assinale a opção que indica a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atendam a todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia antes do recebimento das propostas. Que modalidade é essa, gente? Qual modalidade? Tomada de preço. Percebe que ficou muito tranquilo depois que a gente bateu nisso, lemos a lei, batemos de novo, fizemos o esqueminha. Fica tranquilo. Número 2, fala assim: após o processo licitatório, na modalidade concorrência, determinada empresa foi contratada para reformar um imóvel pertencente à administração pública. Por enfrentar, no entanto, graves problemas financeiros, essa empresa deixou de realizar 30% da obra licitada, o que equivale a uma monta de R$250 mil. Por isso, a administração pública pretende contratar outra empresa para finalizar a obra remanescente. Considerando essa situação hipotética, julgue o próximo item. Para a conclusão da obra, pode ser realizada nova licitação na modalidade tomada de preços. Pode ser na modalidade tomada de preço? É uma reforma de um imóvel, é uma obra, não é? No caso das obras, qual que é o valor que a gente falou? Porque muitos alunos falaram que essa questão está errada. A gente preencheu lá no quadro, lá atrás, que obras e serviços vão até 330 mil para o convite, não é? E foi exatamente aqui que o aluno errou, porque ele pensou, não, professor, aqui é o convite. Mas cuidado. A questão está dizendo que necessariamente tem que ser a tomada, ela falou que eu posso usar a tomada? Pode ser realizada nova licitação na modalidade tomada? Pode. Pode. Por quê? Onde cabe convite, cabe também a tomada. Então, pode ser realizada a tomada? Pode, gente. Pode sim. Cuidado, porque aqui é um caso também de licitação dispensável, que está lá no artigo 24, a gente pode falar num outro vídeo. Número 3. Em determinado processo licitatório para a realização de estudo técnico com vista a ampliar a malha viária estadual, o vencedor do certame foi decidido em função da maior média ponderada, que envolvia pontuações atribuídas a preço proposto e técnica a ser utilizada, com pesos propostos pela administração publicados em edital. Nesse caso, foi praticada a licitação do tipo... Que tipo seria aqui, gente? Que tipo? Menor preço? Melhor técnica? Ou será que é técnica e preço? Técnica e preço. Letra B de baixinho. Número 4. Um órgão público pretende realizar processo licitatório para a construção de um posto de saúde. Uma obra. Orçado em 350 mil. Olha que se o cara vacilar no valor, ele dança. O prazo de execução é de 13 meses, tendo como referência o caso hipotético, o item a seguir. Considerando a legislação aplicável, a contratação de obra e serviço de engenharia, a modalidade licitatória convite pode ser utilizada nesse certame? Pode. Não, porque convite é até 330 mil. Não posso usar o convite. Ok? Então veja que aqueles valores realmente caem em prova. Número 5. Com base na lei de licitações, assinale a opção que indica a modalidade utilizada para venda de bens móveis inservíveis para administração, a que oferecer maior lance igual ou superior da avaliação. Qual modalidade aqui eu vou utilizar para essa venda? Você vai utilizar aqui o leilão. Professor, mas eu poderia também usar a concorrência? Poderia. Aqui é que a gente vai para a questão mais certa, né? Para o item mais certo aqui. Então, seria ali exatamente o leilão. Número 6.
as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações, quando contratados por terceiros serão necessariamente precedidos de licitação. Todavia, a lei estabelece situações de contratação direta. Para essas situações, as possibilidades são, veja, licitação dispensada, dispensável, inexigibilidade, convite, concurso, licitação direta, dispensável, contratação direta, concurso, concurso e doação. Eu deixei essa questão só para você verificar que você não pode confundir uma coisa com a outra. Contratação direta. Se você quiser, eu faço um outro vídeo só para falar disso. Deixa aqui no comentário se você quer um vídeo para eu falar de contratação direta. São situações em que você tem uma licitação, uma dispensa ou inexigibilidade. A dispensa pode ser uma licitação dispensada ou dispensável. A licitação inexigível é exatamente essa inexigibilidade. Resposta letra A, não tem nada a ver com as modalidades. 7. Assinale a opção que indica a modalidade entre interessados devidamente cadastrados ou que atendam a todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior ao recebimento das propostas. E talvez você esteja pensando, professor, essa questão está repetida. Porque eu já sei que é tomada de preço. Só para você enxergar como isso é cobrado em prova, essa questão, então, 2019 do CESP, MPC, PA, assistente ministerial. A questão que a gente fez era exatamente, a questão é repetida. Você está certo, você está certíssimo. É repetida. Porque no material que eu tinha separado, cadê? Ele não está aqui não. Tinha uma questão dessa também, igualzinha. Tá aqui. Mas a 7 está repetida mesmo, tá? A 12, olha a 12. Agora é Controladoria Geral lá do Ceará. Conforme a Lei 8666, a modalidade de licitação entre interessados cadastrados ou que atendam às condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia, qual que é essa modalidade? Tomada de preço. Então, aqui não é repetida, a 7 é repetida. A 7 é a repetição da 1. Mas isso é só para você ver, olha, a 7 e a 12. Estou perguntando a mesma coisa. A mesma coisa em provas diferentes, níveis diferentes. Só para você ver que a coisa se repete mesmo. Até aqui, né, nas questões. 8, olha a 8. Nos certames licitatórios, modalidade, regime de execução e tipo de licitação são elementos que devem constar no preâmbulo do edital, estar perfeitamente indicados. Assinale a opção que apresenta na ordem que aparece uma modalidade, um regime de execução e um tipo de licitação. Modalidade, regime de execução e tipo de licitação. Presta atenção. A gente falou de modalidade e tipo, não foi? Então, olha, por exemplo, só sabendo isso. Concorrência é modalidade? Sim ou não? É. Beleza. Melhor técnica é modalidade? Não. É tipo. Então, veja. Se o camarada está na dúvida, lá no final, ao invés de colocar um tipo, ele colocou uma modalidade. Ele trocou, tá vendo? Então, se o camarada ficou na dúvida, ele rodou nessa. Por isso que, às vezes, o detalhe faz toda a diferença. Convite é uma modalidade? É uma modalidade. Empreitada por preço global? Não é. Técnica e preço, mais uma vez, é um tipo. Então, eu já eliminei a letra E, eliminei a D, ficou para mim a A e a C. Melhor técnica, será que é um regime de execução? Tarefa é um tipo? Você sabe que tarefa não é tipo. Tipo seria melhor técnica. Então, você já eliminou a letra A. Veja que sem saber nada de regime de execução, você consegue muito bem resolver a letra C. E aí, aquilo que eu falo para os alunos, você não precisa saber toda a lei. Você não precisa. Eu posso até te dar a informação da lei, mas você não precisa saber tudo para responder na prova. Professor, mas o que é esse regime de execução? É a forma em que a empresa vai cumprir aquilo. Então, eu tenho lá empreitada integral, que é a mais completona, por preço global, por preço unitário e tarefa. Essa integral, a empresa me entrega, digamos, eu estou construindo uma escola, tá? Estou fazendo uma licitação para uma escola. Ela me entrega essa escola de maneira que eu só preciso colocar mão de obra lá, só vou precisar colocar professor. Mas já tem quadro, tem cadeira, tem luz, tem tudo funcionando. A outra, eles falam que é uma empreitada por preço global. Ele fala que é preço certo e
Preço certo e total. Esse é o conceito que está lá na lei, artigo 6º e 10º da lei. Preço certo e total. Então seria só a estrutura. Unidades determinadas. É quando você contrata, por exemplo, o metro quadrado. E uma outra coisa que a gente tem, tarefa. Lá diz assim, é para pequenos trabalhos, contratação de mão de obra para pequenos trabalhos, com ou sem fornecimento de material. Isso é tarefa, ok? Número 9. Ele traz algumas definições e a gente vai marcar qual modalidade é. Modalidade entre interessados que comprovem. Ok, na fase inicial de habilitação preliminar. Que modalidade é essa? Que tem essa fase inicial. Qual que a gente falou? Concorrência. Então, ó, vamos separar aqui. Concorrência, concorrência. 2. Modalidade de licitação entre interessados que atendam a todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º dia. Mais uma questão falando disso. Tomada de preços. Ok? 10. Após o processo licitatório na modalidade de concorrência, determinada empresa foi contratada para reformar imóvel pertencente à administração pública. Não é repetida, tá? Por enfrentar, entretanto, graves problemas financeiros, essa empresa deixou de realizar 30% da obra, o que equivale a uma monta de 250 mil. Ele mudou o valor, tá? Aquela outra era outro valor. Por isso a administração era a mesma, não? Ih, rapaz. É a mesma aqui? Campo Grande? Ih, mas que coisa. Ah, não é a mesma não. Aqui era para engenheiro, ó. Engenheiro. Não era isso? Essa não foi. E essa aqui, ó. E parece que bebe. Vai perguntar lá. Tá perguntando a mesma coisa? Qual conclusão dela pode ser realizada? Nova licitação na modalidade de tomada de preço? Pode ou não pode? Seria convite, mas pode usar tomada? Pode. A gente já marcou. Ih, parece até que tá bêbado, né, professor? 11. Um bem imóvel que foi adquirido pela administração em decorrente de procedimento judicial. Ó. Adquirido em decorrente de procedimento judicial. Deverá ser alienado, nessa situação, pela 8666, as modalidades que podem ser usadas. Quais que a gente falou? Concorrência e leilão. 12 a gente já fez. 13 está acabando. E o item subsequente relativo a processos licitatórios. Para promoção de atividade de natureza, artística, técnica ou científica. A modalidade licitatória apropriada é o concurso. Concurso, esse item está errado. Concurso. Trabalho técnico, científico ou artístico. 14. Modalidade licitatória de concorrência. Admite que se estabeleça uma pré-qualificação para licitantes interessados? Sim ou não? Fase inicial de habilitação preliminar. Posso fazer isso ou não? Posso. Item verdadeiro. Verdadeiro. Número 15. Olha a 15. Aquela que eu falei que a lei não diz algo, mas a prova fala e aí a gente vai seguir a prova. No dossiê de contratação de materiais de consumo para determinado órgão público, constatou-se uma relação de fornecedores cadastrados para os quais foi encaminhado e-mail que continha consulta de preços a serem praticados em relação à contratação, que se restringirá a um desses fornecedores, todos cadastrados. Nesse caso, a modalidade de licitação praticada é denominada resposta da prova, tomada de preços. Meus amados, aqui a gente encerra então esse tópico licitação, tipo de licitação e modalidade de licitação. Eu espero que você tenha gostado. O meu objetivo é realmente fazer diferença na sua caminhada. Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, se inscreve, passa aí o compartilhar, passa para os seus amigos. Vamos compartilhar esse conhecimento. Beijo no coração. Tchau.